Amém, Pai. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. E depois, se você quiser, pegue a sua Bíblia. Eu digo se você quiser, porque eu vou ler um pequeno pedacinho, uma frase de um versículo. Aleluia. Tua igreja te adora, Pai. Amém. Eu vou ler João capítulo 20, versículo 8. A parte final do versículo, né? Eu coloquei lá versículo 8c, que é a última frase que está nesse versículo. O versículo começa, só para você se orientar, depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Aí essa última frase, ele viu e creu. Repita comigo, ele viu e creu. Pai querido, mais uma vez te pedimos, ministra aos nossos corações, ministra no nosso entendimento, ministra no nosso espírito, Pai. Fala conosco, capacita-nos, ajuda-nos, fortalece-nos a sempre tomarmos as decisões, fazermos as escolhas acertadas no nosso caminhar. E que o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, seja também para glorificar o Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. Amém. O que me chamou a atenção no versículo, ele viu e creu. Depois eu estava me lembrando que, quantas vezes já usei esse texto num ensino, numa pregação. Mas ele viu e creu. Ele viu e creu porque eu logo me lembrei do texto que fala sobre a fé. Não é? A fé diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem ainda, não se entendem ainda. Então, e é interessante essa coisa do ver para crer, essa postura do Tomé, que eu sempre que falo de Tomé, eu tenho uma certa identificação com Tomé. O que eu gosto de Tomé é a sua sinceridade, a sua verdade. Eu acho que é melhor a gente falar assim, eu não vou crer, eu não creio de jeito nenhum, do que você falar que crê e na verdade não crê. É um erro que muitos de nós não praticamos às vezes, né? Eu estou falando a maioria de nós porque eu já pratiquei, já cometi esse erro. Não, acredito, mas lá no meu coração eu não estava acreditando de verdade. Então é interessante essa coisa do ver. É muito interessante a gente perceber como que registramos as imagens que os nossos olhos contemplam. É uma coisa assim, sem a gente perceber muito, as primeiras imagens que surgem ou que se destacam, ao contemplarmos, por exemplo, uma paisagem, por exemplo, quando a gente contempla uma paisagem, uma praia e tal, as montanhas, o que chama mais atenção naquela imensidão? Muitas vezes é uma pessoa, muitas vezes é um bichinho, é um animalzinho, é um macaquinho, sei lá, uma pessoa, qualquer outro objeto. Parece que permanecem mais tempo na nossa cabeça, já percebeu isso? Aí você vê uma imensidão de coisas, mas outro dia eu tenho algum tempinho, eu estava fazendo uma caminhada assim, e aí passa do lado de um parque, assim, um parque, uma reserva, e aí estava um grupo de pessoas olhando para cima. Sabe como é que é isso, né? Aí você também, o que esse pessoal está olhando? A curiosidade mata a gente às vezes, né? E eu olhei, era um grupo de pequenos macaquinhos lá. E como que aquilo ocupou, dominou, atraiu o nosso olhar. Então, quando eu voltei para casa, eu não falei de mais nada, não falei da praia, não falei da onda, não falei da ave, eu falei dos macaquinhos. Né? Poxa, ali tinha lá, falei com a Cátia, falando sobre estas coisas. Então, muitas vezes é assim, sem a gente perceber, é como diz o ditado, a primeira
olhar, a primeira impressão visual é aquela que fica, aquilo que a gente viu, aquilo que se destaca no nosso cérebro, no nosso processamento mental, humano, esse conjunto de coisas. Infelizmente, a primeira impressão muitas vezes não é a melhor imagem. A primeira impressão não é a melhor imagem para ser guardada. E nós sabemos, e você como um cristão já sabe, que o apóstolo Paulo deixou um ensino que, penso eu, não foi fácil na época do apóstolo Paulo, como ainda hoje, nos dias de hoje, não é fácil esse princípio. E eu penso que, mais do que nunca, esta dificuldade, ela se agiganta, toma proporções muito grandes no contexto da nossa vida espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós temos que ler esse texto e olhar para nós, se é isso mesmo. Eu posso falar isso, você pode falar isso. Porque não é só falar todo mundo pode falar, se você tem condições de falar, se você não tem uma dificuldade em se expressar verbalmente, então você pode falar, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas a tradução de Almeida diz porque andamos, né? Essa tradução diz porque vivemos, a Almeida diz porque andamos, vivemos e andamos. É a mesma coisa, significa a mesma verdade. Mas nós precisamos parar e pensar nisso. O sentido é o mesmo, como eu já disse, por mais que afirmemos que andamos por fé, na prática, muitas vezes influenciados ou até mesmo guiados pelas circunstâncias, pelas aparências, pelo que está adiante dos nossos olhos. Somos mais influenciados e mais dominados, embora a gente diga, não, eu estou andando por fé. Andar pelo que se vê, creio eu não encontro essa afirmação como sendo um pecado. Andar pelo que vê não é pecado, não é um erro. Aliás, todos nós precisamos da visão e temos cuidado com a visão, precisamos ver para saber por onde a gente está andando, por onde a gente vai, para onde a gente vai. Então, não é errado ou pecado você andar pelo que você vê. Não é uma condenação imposta pelo apóstolo Paulo nesse texto de Coríntios que nós lemos, mas dificulta essa prática, dificulta e em muito o exercício da fé. Porque exatamente andar pela fé, se aplicar a andar pela fé, além e aquém das circunstâncias, da realidade, é que vai servir como um exercício, uma prática da nossa fé. A fé fez com que Pedro retirasse do barco os seus pés. Mas não foi suficiente para sustentá-lo em caminhar rumo a Jesus. Por quê? Porque a força dos ventos, a violência das águas, falaram naquele momento mais alto. E nenhum de nós pode condenar Pedro. Talvez eu e você nem tirava o pé do barco, como os demais discípulos não fizeram. Mas a gente tem que olhar e procurar aprender, e procurar entender. Porque, eu repito, nós temos que fazer essa escolha. Alguém viu e creu. Alguém creu, confiou e viu. Viu mais do que uma realidade mudada, viu a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, né? Viu, enxergou, foi para uma outra dimensão de vida, não é? Quem consegue, eu sempre me pergunto isso, enfrentar com serenidade uma notícia ruim? Quem consegue
enfrentar com serenidade uma notícia com respeito à saúde, que o seu filho está com um problema, uma doença grave? Quem consegue ouvir isso? Né? Com essa onda de virose aí, a gente é muito impactado. Falei aqui, meus netos pegaram esse vírus, minha filha, meu genro, minha esposa. Só eu, como que um milagre, escapei. Mas quando o meu neto foi ao hospital e fez exames e fez testes, ele está com a gripe influenza, o nosso coração ele muda um pouco, a nossa preocupação aumenta, aí tem que tomar um remédio específico, aí achou o remédio, achou, graças a Deus, tal, enfim. Aí você pensa várias coisas. Então, eu penso assim, quem é que consegue enfrentar assim, com uma serenidade total, a perda de um trabalho, a morte de uma pessoa querida? É muito complicado, são as circunstâncias de vida que sacodem, que mexem. Não, mas você tem que fazer, você não pode. Mas a pessoa passa. Não adianta a pessoa gritar com você, não adianta um ungido maravilhoso, perfeito de Deus falar para você que ele não sente nada, que não é verdade. Não é verdade. Porque nós somos feitos de uma maneira, nós precisamos sim, com a ajuda da fé, colocar a nossa cabeça no lugar, nos centralizar em Deus. Mas assim, quem não tem, quem não é tocado, quem não é atingido, todos nós somos. E é por isso, irmãos, que viver acima das circunstâncias é um desafio constante nesse nosso caminhar evangélico, cristão, crente. Eu não sei se está para mudar o nosso nome de novo, porque o nome vai mudando, mas as coisas não vão mudando. Éramos crentes, era crente, era povo da Bíblia, era não sei o que lá, agora evangélico. E evangélico quer dizer o quê? A prática evangélica no Brasil, ela está sendo dominada pela maioria que tem uma vida dupla. Ser evangélico parece que perdeu muito significado do que era ser um crente. Fulano é crente. Se falava que alguém era crente com mais respeito. Não, fulano é crente, o fulano é irmão, é da igreja. Sempre se chacoteou dos crentes, sempre fizeram chacota, mas havia uma... Hoje você vai falando evangélico, se é evangélico, outro é isso, outro é católico, outro é espiritualista, outro é espírita, outro está tudo no mesmo parâmetro. É só uma religião. Parece que. Então, eu digo, viver acima das circunstâncias é um desafio constante nesse nosso caminhar de crente em Jesus, de servo de Deus, de cristão, né, de luz, de sal para este mundo. Então, depois de uma demonstração tremenda de poder, de autoridade, Moisés, através da ação de Deus em sua vida, tirou o povo do Egito. Então, terminava um período de 430 anos. Mas nem para lembrar. 430 anos de quê? De sofrimento. 430 anos de privações. 430 anos de desesperança, durante todo o processo de libertação perante Faraó, Moisés demonstrou o poder de Deus agindo em todas as pragas que caíram sobre o Egito. E com tudo isso, era para o povo crer, independentemente das circunstâncias, que o Senhor Deus era mais forte, que o Senhor Deus era mais poderoso do que o grande, o temido Faraó. Quando Faraó caiu em si, ele mudou imediatamente de ideia e se preparou para trazer o povo de volta. Havia libertado o povo estava no deserto caminhando. Aí o Faraó falou assim: pô, que bobagem que eu fiz, por que eu fiz isso? Que bobeira. Não, vamos pegar esse povo de volta.
Então, veja o que acontece em Êxodo 14, 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E aí você fica pensando assim, depois de tudo que eles presenciaram, qual deveria ser a reação de todos eles? Né? Eu acho interessante, né, essa coisa da criança, aprender com a criança. Ontem eu fui na casa de um sobrinho e fiquei lá brincando com a minha sobrinha neta, pequenininha. Então, ela fez monstro para mim. Fiquei com medo dela, claro. Então, como é que a criança, às vezes você, né? Aquela coisa da criança, tu não me pega, tu não me... Não é verdade? Ela sabe que você é mais alto, mais forte, corre mais que ela, mas por que a gente perde certas coisas, né? Por isso que o pessoal às vezes fala do brasileiro, que o brasileiro ele faz graça até com a desgraça, não é verdade? Leva de uma outra maneira. Mas para mim, para você, para nós que cremos no Senhor Todo-Poderoso, que vimos o que vimos, vivemos o que vivemos, sentimos o que sentimos, testemunhamos tantas vezes. Por que que às vezes o olhar para certas coisas tem esse poder? Ao aproximar-se Faraó, olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Então eles ficaram apavorados, diz o texto. Eles ficaram desesperados. Gente, eles estavam atravessando o mar. Continuar, depois de tudo que eles presenciaram, qual deveria ser a reação deles? Continuar confiando no seu líder e confiando em Deus. Porque Moisés, através da graça de Deus, os levou até aquela situação, até aquele momento tremendo, épico. Quem viveu a saída do Egito, imagina? A libertação de 430 anos, que glória! Que coisas tremendas que os olhos viram. Mas não foi isso que aconteceu. Diz o versículo 10, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Agora eu quero que você me escute aqui sobre essa afirmação da Bíblia. Aterrorizados clamaram ao Senhor. Eles fizeram o certo. Eles clamaram, eles oraram ao Senhor. Mas ouça, mas não foi esse clamor um clamor de fé. Não foi, eu só não posso dizer isso, já disse, e repito. Ao meu olhar, ao meu pensamento, à minha própria experiência pessoal, esse clamor não foi de fé, de confiança, de ousadia, de dependência. Eles ficaram aterrorizados. E eles começaram a culpar Moisés pela iminência da morte. Porque clamaram ao Senhor, mas versículo 11 diz aí, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Então estamos aqui, eles vão morrer mesmo. Eles clamaram, mas não clamaram com fé. Porque se eles clamassem com fé, o versículo 11 seria diferente. Eles iam dizer para Moisés, Moisés, vamos dar a mão, Deus está com a gente, Moisés, vamos. Não. Mas não foi isso que eles fizeram. Como acontece comigo e com você, a gente faz uma declaração tremenda de fé, faz uma oração linda e maravilhosa, e no passo seguinte a gente desfaz tudo que orou, a gente nega aquilo que a gente disse para Deus. Pela atitude, pela reação, pelo comportamento. Disseram a Moisés, foi por falta. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravo dos egípcios, do que morrer no deserto. Essa reação, queridos, é própria de quem caminha pelas circunstâncias. Esta reação é própria de quem caminha pela visão, pela realidade que se abre, que se apresenta diante dos olhos. Para o povo, a Páscoa foi um teste de confiança em Deus. Pense. E pelo histórico, eles fracassaram.
eles deixaram de honrar a Deus. Nenhum dos grandes sinais operados por Moisés teve algum significado prático para eles. Pare e pense. De tantos sinais que você já viu na sua vida, no seu coração, no seu interior, o que é que tem influenciado a sua vida? O que é aquilo que predomina em você? Não. Não é o pastor, não é o irmão, o irmão não encontrou, mas por que a gente se permite fazer tantas coisas? Abandonar o Senhor, andar sem temor do Senhor. Temor de Deus não é medo de Deus, você sabe, você entende. É consideração, é respeito, né? Você deve temer os seus pais nesse contexto, não de temer do seu pai, da sua mãe, mas de respeito, consideração. Presta atenção quem está falando contigo, ao seu pai, à sua mãe. É uma pessoa que Deus colocou na vida para te ajudar. Pode não saber tudo, mas o que move, o pensamento, o desejo é o mais certo, mais puro, mais verdadeiro. Então, o que prevalecia era o deserto. O que prevalecia era a possibilidade de todos morrerem nas mãos de Faraó. Quantas vezes a gente passa por isso, momentos assim, de desespero, de angústia, de um final triste. Para o povo, a melhor opção era permanecer no Egito como escravo. Eu fiquei pensando, para quantas pessoas isso aqui hoje também é assim? Quantas pessoas preferem permanecer escravos? Quantas pessoas têm medo da liberdade? Têm medo da cura? Têm medo da transformação? A descrição de uma terra que manava leite e mel, de um lugar aprazível para se viver em liberdade de família, construindo algo de valor, exigia um ato de fé, uma capacidade de enxergar além das circunstâncias. Eu creio, eu entendo que ainda hoje o mesmo acontece conosco. Temos tantas promessas que ainda não se cumpriram em nossa vida, em nossa jornada. No entanto, nos agarramos ao momento presente, como se ele fosse definitivo, fosse o ponto final em nossa história. Quando alguns de nós pensam diferente, é só sobre dinheiro. Parece que as promessas mais importantes que o Senhor fez e que nós nos esperamos ansiosamente são as promessas de prosperidade, esquecendo-nos que prosperidade não é só recurso financeiro, não é só bens, não é só posse, não é só dinheiro, não. O deserto não era o ponto final para o povo, apenas um obstáculo a ser vencido. Ah, pastor, eu não entendo porque eu estou nesse deserto. É apenas um obstáculo para você vencer. Não pense na sua situação como o final da sua vida. Não pense, onde está Deus, onde estão as promessas de Deus? Ao invés de se perguntar isso, creia nas promessas de Deus. Invoque as promessas de Deus, declare as promessas de Deus para você mesmo, se agarre a elas. Tantas são as promessas de Deus para o nosso deserto, para a nossa luta, para a nossa adversidade, para os nossos inimigos muito mais fortes e poderosos e numéricos do que nós. Tantas são essas palavras, por que não nos agarramos a elas? Depois, a despeito de tudo já que Deus fez na nossa vida, toda a nossa experiência, todo o nosso testemunho. Então, foi isso que chamou-me a atenção ao ler o texto do apóstolo João. Ele narra o que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã de domingo, o dia prometido por Jesus, que ele ressuscitaria. Quando Maria Madalena chegou ao sepulcro, viu que a pedra havia sido removida, então a primeira reação foi correr de volta.
e informar a Simão o que havia descoberto. Ao ouvir esse relato, Pedro e João partiram correndo para o túmulo. João correu mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao túmulo. Então o texto nos diz que João viu apenas as faixas de linho e não entrou no túmulo. Pedro, que vinha logo atrás, entrou e fez uma observação mais apurada, mais cuidadosa. Ele viu as faixas de linho, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e observou que ele estava dobrado, separado das faixas de linho. Pensa comigo, ver é algo superficial, é algo passageiro. Aí eu vi, eu não estou vendo mais aquilo, não estou vendo mais aquela situação. Ela não está mais diante dos meus olhos, nesse sentido. Eu vi a cicatriz. A gente às vezes se surpreende quando a pessoa não viu. Você não viu isso? Semana passada eu falei para a Cátia assim, acho que eu estou ficando moço, acho que eu estou remoçando, porque me nasceu uma baita de uma espinha aqui, ó. Tudo bem que essa minha barba é tão volumosa, mas estava Aí eu falei com a Cátia, você acha que mas você não olha mais para mim, mulher, você não viu isso aqui mais? Né? A avó é legal, né? Legal, vovó. Vovó viu uma pintinha na testa do neto a 3 quilômetros, olha! Mas o marido, cara com uma bolota vermelha aqui na bochecha, todo mundo na igreja falou da minha espinha, não mexe não, a espinha, não sei. Então, a gente fica assim, você não viu, não é possível que você não viu. Eu não sei se rolou esse papo entre os dois discípulos, você não viu? Você não viu a face? Um entrou, corre. Então, é porque essa coisa de enxergar tem esse sentido. Ver é algo superficial, mas enxergar, ele tem um sentido mais profundo, mais acurado. A pessoa não só viu, ela enxergou. Mas logo em seguida, João também entrou no túmulo e veja o que ele diz. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Ele viu e creu. Ele viu e creu. Essa pequena frase, eu penso que ela deve nos despertar o nosso espírito. Ele viu e creu. Será que ele ainda não acreditava na possibilidade de Jesus cumprir a sua promessa de ressuscitar ao terceiro dia? Será que até a hora que ele entrou ali, ele não tinha para ele não tinha a menor possibilidade de Jesus ressuscitar mesmo, não acreditava? Será que ele estava preso às circunstâncias, aos fatos, como, por exemplo, os 2 discípulos de Emaús, né? Deu tudo errado, ele morreu. Será que ele estava ainda com essas coisas na sua cabeça? Mas qual foi a palavra de Jesus a Tomé logo depois desse momento? Versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas das suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. A gente olha assim, espiritualiza, né? O cara condena. Mas sabe o que eu penso? Que essa não foi uma atitude estranha do servo de Deus, não foi uma atitude rara dele. Ela se repete, essa situação. Se eu não ver, eu não vou crer. Com muita frequência na nossa vida espiritual. Na vida espiritual de muitos de nós, essa situação, ela se repete. Nós estamos esperando ver, para poder, então, acreditar. A gente não explicita, se eu não ver, eu não vou crer. A gente não fala. Porque não
evangelicamente correto. Estamos vivendo esse tempo do politicamente correto, das coisas que podem ser faladas e que não podem ser faladas, né? Não fala assim, né? O pessoal gosta de falar de controle, de monitoramento, mas você é monitorado pelo mundo direto com as coisas. Isso não é bom, isso não é bom, não pode fazer isso. Eu é que devo saber o que é bom para mim. Eu é que devo saber o que é bom para o meu filho, para minha filha, para os meus meninos. Uma boa de uma chinelada. Não pode, não, isso não pega bem. As coisas começam, não pega bem, não é cientificamente, o psicólogo, depois vira lei. As coisas vão virando lei. Então, não só o seu filho pode te denunciar, mas o vizinho, que não tem nada a ver com ele, também pode denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar você por qualquer coisa. Então, essa coisa, ela se repete. Se os nossos olhos não virem, se as nossas mãos não tocarem, a nossa fé não age. A nossa fé não arranca. Somos propensos a acreditar depois de confirmar com provas, com evidências. Mas, irmão, escute, eu estou terminando. A vida espiritual não acontece no mundo virtual, no mundo real, no mundo das coisas. A vida espiritual, a fé, ela tem outras dimensões, que não o natural, que não o matemático, que não o lógico, que não o palpável, ao que pode ser medido, mensurado. Ou você acredita nas palavras registradas pelo Espírito Santo neste livro, que nós chamamos de Bíblia, ou você será um eterno Tomé, sempre procurando checar as promessas com as suas realidades. Veja o que Jesus disse para Tomé, versículo 29 de João 20. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes, abençoados, os que não viram e creram. Então, é a isso que nós somos chamados por Jesus, pelo Senhor, a crer na palavra, a crer no invisível. Então, eu queria convidar você a fazer desta comunhão nessa manhã, desta ceia, uma celebração de fé. Se essa ceia não é uma celebração de fé, quem não pode, quem não deve participar da ceia? A pessoa que não crê nem que Jesus morreu na cruz por ela. Você está celebrando uma coisa que você não acredita. Você está celebrando uma coisa. Você esteve lá? Eu não estive lá. Conforme já repetidas vezes eu orei aqui na ceia, dizendo: Senhor, eu não estava lá, eu não vi, mas eu sinto, eu vejo pela Bíblia, eu creio no que a Bíblia diz. Porque eu creio no que a Bíblia diz, é como se eu estivesse lá. Por isso que quando fala assim, que a coroa de espinhos, a gente se emociona. Por isso que quando a Bíblia fala que ele foi assim, o meu Jesus, né? O nosso querido B está fazendo um tratamento contra o câncer, e a sua mãe, não sei quem, postou uma foto dele carequinha agora. Deixa eu ver aquela foto, a Kátia no carro, chorando, o Bezinho careca. E eu tentei consolar ela, poxa, lembra do teu pai, lembra do pastor Awad, lembra do teu filho, todo mundo careca. Mas é por causa do problema, né? Assim, a gente fica de um jeito. É a mesma coisa com a crucificação. Eu não vi, mas eu sinto. Eu creio, é como se eu estivesse vendo. Por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Fazer isso em memória de mim. Qual é a memória que eu tenho? Eu não estava lá, mas a memória que a Bíblia me faz ter do que Jesus passou, do seu lado, do prego, do xingamento, da cusparada, dos palavrões. Meu Jesus!
Então faça desta ceia uma celebração de fé. Não viva dependendo de sinais, de provas, de confirmações, para acreditar que há uma vida abundante à sua espera. Fulano falou comigo, eu estava assim na rua, e a gente aflorece. Eu não estou dizendo que Deus não usa ninguém para falar, para fortalecer. Eu não estou dizendo nada disso não, irmão. Eu estou dizendo que nós temos que caminhar, numa dependência de Deus. Numa dependência, graças a Deus, nós temos irmãos, graças a Deus nós temos gente ungida, graças a Deus nós temos profetas, sacerdotes, pastores, graças a Deus por isso. Mas você tem que confiar em Deus, você tem que ter uma dependência de Deus. Se Deus quiser fazer de maneira, Ele vai fazer. Mas não pode ser, não pode, a gente faz, a gente não deve. Eu já pedi a Deus, já falei para você, que Deus mandasse um anjo para mim. Orei de todo o meu coração, irmão. Não orei de piada, não orei de alma quebrantada. Senhor, por favor. Eu só lia textos que o anjo apareceu para um, apareceu para outro. O cara estava confuso, o cara estava com medo, o cara estava... Poxa vida, tudo que eu estava, confuso, com medo, fraco. Poxa, o que custa Deus mandar um anjo para mim? Deus não mandou. Orei por semanas sobre isso, mas Deus não mandou. Mas Deus me livrou da mesma maneira. Deus cuidou de mim, Deus falou o meu coração, Deus me ensinou, me disciplinou, me instruiu, me corrigiu, me ajudou a centralizar a minha fé, fazer de mim um homem dependente dEle, não de qualquer outra circunstância. Claro que é maravilhoso quando você tem um sinal. Outros na Bíblia pediram um sinal, Deus deu um sinal. Por que você não pode pedir? Você pode pedir também, mas essa não pode ser a sua prática de vida, irmão. Às vezes isso funciona num determinado momento da nossa vida, amém. Mas nós temos que caminhar, numa relação, numa dependência de Deus, que é uma relação, uma dependência de fé. Sem fé é impossível, não é receber alguma coisa de Deus. Também sim, no final do texto menciona alguma coisa sobre isso, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Tudo bem, talvez muita gente não esteja se importando em agradar a Deus. Talvez essa não seja a preocupação de muitas pessoas no dia de hoje. Agradar a Deus. Talvez seja só a segunda parte, que Ele se torna galardoador, que Ele se torna abençoador daqueles que creem, que buscam, que confiam nele. Mas é pela fé. Preciso caminhar pela fé. Preciso caminhar com os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Como que eu vou andar com os meus olhos no autor e consumador da minha fé? Olhando para a sua palavra, crendo nas suas promessas, crendo na sua obra. Creia que Deus tem promessas, repito, que ainda não foram reveladas na sua vida. Que esses momentos que você está vivendo, cheios, quem sabe, de tensão, de dúvida, de desânimo, não são definitivos. Você precisa crer nisso. Esses momentos que eu estou vivendo não são definitivos, não são. Deus continua no controle de todos os detalhes que envolvem o seu destino, o meu destino. Não queira ser a senhora do destino, não queira ser o senhor do seu próprio destino, porque você não vai conseguir. Acredite, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. Mas como é que você sabe? Eu creio nesse Deus, eu creio na sua palavra. A palavra de Deus não precisa de ajeitada, não precisa de remendo, não precisa de conserto. As adaptações da palavra de Deus são feitas pelo Espírito Santo de Deus no seu coração.
Não são feitas para outro fazer esse acerto na sua vida. Elas são feitas no seu coração. Você que crê, você que confia, você que se submete, você que obedece à palavra de Deus, você que anda pela fé e não por vista. Eu vou andar por fé e não por vista, é muito bonito. Essa é uma prática bastante exigente. É um exercício diário, andar por fé e não por vista. Às vezes a gente pensa em coisas. Você já passou por isso? Você pensa, por exemplo, numa questão da sua segurança nessa cidade. Eu vou fazer uma cerca elétrica aqui, eu vou botar o melhor alarme. A gente tem alarme nesta igreja, a gente tem alarme na igreja do Recreio, a gente tem câmeras de vigilância, tem sirene. Aí, às vezes você pensa assim, eu vou fazer assim. Eu já pensei em coisas na minha vida e o Espírito Santo me perguntou assim, para quê? Aquelas coisas, né, irmão? O Espírito Santo está colado na gente, né? Se você der atenção, se você ficar ligado, né? Para quê? Por quê? Por que você quer fazer isso? Aí você vai ministrar, você vai explicar para o Espírito Santo. Quando você tem uma intenção de Deus, assim, para quê? Perdeu o sentido de tudo aquilo que você quer fazer. Não é? É ficar com a afirmação dele. Por quê? Se eu sou a sua segurança, se o Senhor não guardar, não vai resolver nada. Então é melhor buscar refúgio no Senhor. É melhor buscar refúgio no Senhor. Como é que você busca refúgio no Senhor? Crendo na palavra. Você, se não sabe ainda, meu irmão, todas essas promessas de Deus para a nossa vida, provisão, socorro, segurança, paz, estão na base da sua fé na palavra de Deus. Está viralizando, eu acho que na rede social, no Facebook, um vídeo de uma pessoa dizendo sobre as pessoas que leem a Bíblia. Você já viu aquilo? Quem lê a Bíblia 2 vezes por semana, quem lê a Bíblia 3 vezes por semana, quem lê a Bíblia 5 vezes por semana. São professores, estudantes, deve ser crentes também, mas é uma pesquisa que foi feita, né? Como que essas pessoas são mais resistentes a um monte de coisa nessa vida. Mas a gente não quer isso. A gente quer ter bastante dinheiro para providenciar tudo para a nossa vida. Porque tudo que pode ser feito, o cartão de crédito tal pode pagar e resolver para você. Então, querido, 2020, 2020, uma nova década, um novo ano, e aí? Você está preparado? Jesus está voltando, né? Amém? Tá na época da gente se animar, está na época da gente se fortalecer, se consolar, nos abençoar, dizendo, Jesus está voltando, aleluia. Jesus está voltando. Ele está às portas. Amém, amados irmãos? Aí nós estamos preocupados com o quê? Com o quê que a gente está preocupado? Né? Com o quê que a gente está com medo? Sim, eu não vou ignorar os acontecimentos. Aliás, muitos desses acontecimentos me fazem sempre pensar nisso. E eu não me refiro só aos problemas do mundo, não só os sinais aí, não. Eu me refiro às questões da igreja, às questões espirituais. Sim, sempre houve heresia, sempre houveram. Os discípulos tiveram que lidar com esse negócio. Mas hoje, irmão, o negócio está brabo. Não fixa os seus olhos na palavra de Deus, não, para você ver só. Não anda na dependência do Senhor, não. Não mantém uma relação com o Senhor Jesus através do Espírito Santo, não.
Trata de conhecer a voz dele, a voz dele. Porque lobos vorazes se infiltrarão com uma aparência, com uma sabedoria, com uma novidade, com um envolvimento que até ele pode se transmutar num anjo de luz. Você acha que essa palavra foi dita para quê? Para a gente ficar com medo de anjo do Senhor? Essa palavra é para quê? Olha, nesse tempo, o inimigo vai agir com tanta, que até vai enganar os santos. Essas são palavras complicadas de você definir, de você compreender, mas está na Bíblia que isso vai acontecer. Mas como que pode? Não sei. Você vai para casa, ajoelha e pergunta para Deus. Você está preocupado com você ou com o outro? Então, ande com Deus, fale com Deus, ore. É impressionante, meu irmão, como que o Deus desse mundo cega o nosso entendimento. Essa palavra, o Deus do século cegou o entendimento das pessoas lá fora, mas está cheio de cristão com o seu entendimento embotado. Que coisa nova você quer? Qual é a novidade para mim e para você? Hein? Não tem. Mas lança-se tantas coisas, tanta gente falando, pregando. E isso vai sendo replicado. Isso vai sendo como se fosse uma conversão. E é onde que todo esse lixo desemboca. Desemboca na igreja. Por quê? Porque na igreja que estão os salvos. Por que essa lixarada teológica, essas fraudes não desencadeam no mundo? Porque o mundo já está perdido, irmão. Você acha que o diabo lança uma heresia para o mundo? Inspira para o mundo? O mundo já está perdido. O mundo já jaz no maligno. Por isso que essas coisas todas têm como alvo. Quando a gente pensa em dardos inflamados do diabo, usar o escudo da fé, você pensa em quê? Qual é o dardo inflamado? O que é? O que é aquilo que eu tenho que me desviar? Eu tenho que me desviar por saber que aquilo é uma coisa ruim. Uma camuflagem é para não aparecer. Uma cópia, um bandido marginal que pega um carro e pinta ou rouba um carro da polícia e vem, é para você achar que ele é o que ele não é. É para enganar mesmo. E quem é que não é enganado às vezes? Aí na guerra o cara pega o helicóptero lá do inimigo e vem, aí aqui o cara mata. Todo mundo vem achando que é do seu exército. E quantos são enganados e mortos por causa disso? Então, caminhar pela fé, crendo na palavra de Deus, vivendo essa palavra. Você pode ver uma coisa e muita gente vê e crê, mas a gente acha que isso só acontece com quem está lá fora. Com quem está lá fora precisa às vezes ver. Eu fui numa igreja e vi, eu já ouvi testemunhos de pessoas assim, já falei que foram na igreja e lá o capeta pegou uma pessoa violentamente e aquela pessoa se converteu, impactada com aquela imagem de um pastor num bairro lá na Fudunca, orando, repreendendo, e a pessoa foi liberta. Isso pode acontecer, e acontece, mas o que tem mais acontecido é essa coisa que aconteceu com o discípulo. Parece que nós estamos também sendo só um povo que, para crer, precisamos ver. E às vezes até a gente cobra da igreja, né?
não vejo nada. O que você quer ver? Você quer ver? A Bíblia diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem no meu nome. Eu queria muito ver um paralítico andar. Que eu também quero. O que você está fazendo sobre isso? Você está orando? Está orando para Deus te usar? Ou está orando para Deus usar outro, para Deus levantar alguém? Esses sinais acompanharão você. Por que nós não temos isso? Né? Filipe era um ajudante braçal da igreja, o evangelista. Ele via se o papel higiênico do banheiro tinha acabado. Ele via se o pátio estava limpo. Ele distribuía a cesta básica, ele ajudava. Mas aí Deus usou ele foi trasladado. Me fala outro discípulo que foi trasladado. Me fala o apóstolo que foi. Não, mas o Filipe foi. Ele estava num lugar, apareceu em outro. Ele correu pregando. Falei, Jesus, às vezes eu não aguento pregar em pé no púlpito. Fico cansado, imagina o cara correndo. Até que a coisa ficou de um jeito que o etíope falou assim: sobe aí, cara, para a gente poder ter mais calma. Esse é um cara que Deus usou, fez um sinal, operou, sabe lá. Primeiro missionário lá para aquelas terras foi aquele etíope que levou a conversão, a experiência de fé com Deus, né? Então a gente diz: eu quero ver, está querendo ver. Então é só você acreditar, é só você crer na palavra de Deus, na promessa. Às vezes não está conseguindo crer para você. Você está enfrentando uma dificuldade, minha vida acabou, agora já está tudo, não tem saída. Você está abrindo a boca para dizer que não tem solução, quando você devia dizer: eu sei que o meu Deus está no controle. Eu não entendo nada, mas uma coisa eu entendo, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. Amém, amado irmão? Então, com esses pensamentos, vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Esse ato de fé, eu vou convidar os meus irmãos que vão servir, os pastores que vão aqui estar distribuindo os elementos. Venha e não perca, não se desligue da palavra de Deus, da presença de Deus. Feche os olhos, curva a sua cabeça, esteja aí.